Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui para mais um dia de caminhada rumo ao alvo, ao propósito, ao conhecimento do reino de Deus, do Evangelho e dos princípios desse reino, na qual somos colonizados pela graça e pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Fazemos parte desse reino de luz. Amém, amados? Eu quero compartilhar com vocês algo de extrema importância, é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus, ele disse ali para os seus discípulos e para o povo que estava ouvindo, algo de extrema importância para mim e para você. Ele disse assim: todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. E todo aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Então vemos que isso é importante, porque queremos fazer parte daquele povo que diz: vindes benditos do meu Pai, para possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós somos desses, amém? E queremos entender isso, e pela graça do Senhor vamos compreender isso no dia de hoje. Primeiramente, temos que entender o que é negar o Senhor diante dos homens. Temos que entender aquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, o que o povo diz que eu sou? Quem eu sou para o povo? E Pedro disse: olha, um diz que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, tipo uma forma de reencarnação de Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista, uma forma... João Batista tinha acabado de morrer, ser decapitado, uma forma de uma possessão pelo Espírito de João. E Jesus, tudo bem, há várias crenças naquela época, equivocadas, como também no dia de hoje. E Jesus disse: mas e vós? Quem dizem que eu sou? E Pedro vira para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, primeira convicção para não negar o Senhor é essa: é saber quem é Jesus Cristo, quem Ele é. Não basta falar eu amo Jesus, mas quem Ele é? Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o unigênito, Ele é aquele que tem toda a plenitude de Deus, o poder de Deus numa vida humana. Ele é o Cristo, Ele é a reconciliação do homem para Deus. Ele é aquele que rasgou o véu do templo e abriu acesso para mim e para você ao trono da graça. Ele é aquele que habita em nós, Ele é Cristo em nós, a esperança da glória. Somos um com o Espírito dele e Ele é um conosco. Ele é o mais valente que habita dentro de mim e dentro de você. Então essa é a primeira convicção, porque se não entendemos isso, vamos negar Ele. Porque Ele não é qualquer um, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo. Ele é a plenitude de Deus numa vida humana. Segunda coisa que temos que entender é que não há salvação fora dele. Não há salvação fora dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. A nossa salvação não é por meritocracia, eu sempre falo isso. Não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer que somos salvos, mas é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pelo preço a qual ele pagou pela minha e pelas vossas vidas. Então não é meritocracia. E isso também não significa que devemos andar de forma alguma. Porque quando reconhecemos que ele nos amou e que ele se entregou por amor, porque em todo momento na Escritura Jesus bate firme nisso. Para isso que eu vim, para que se cumprisse a Escritura. Para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a Escritura. Quando foi tocado no assunto da cruz, que Pedro em seguida disse que jamais ele iria para a cruz, ele deu um arreda a Satanás para Pedro, porque esse era o propósito dele, ele tinha que se entregar, ele se entregou por amor. Amém? Não mataram ele se entregou por amor. Então temos que reconhecer isso. E quando reconhecemos isso, jamais vivemos uma vida levitando, uma vida de qualquer jeito, porque nós amamos aquele que nos amou primeiro. Isso é graça. É você retribuir em amor aquele que te amou primeiro. Terceiro ponto é defender os princípios do Evangelho. É defender o Evangelho, porque não adianta falar: Senhor, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o meu Salvador, e não andar no caminho a qual Jesus andou. Por isso eu sempre falo: aonde Ele pisou, nós pisaremos. E aonde Ele não pisou, nós
nós não pisaremos. Naquilo que ele obteve foco, vamos focar. Aquilo a qual ele não focou, não iremos focar. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o consumidor da nossa fé. E ponto final. Temos que entender isso e caminhar naquilo que é evangelho. O que mais vemos nos dias de hoje são pessoas se afastando do evangelho. O evangelho caiu para alguns em obsoleto, está algo ultrapassado, está uma crença limitadora. Não, amados, temos que tomar cuidado para não negar diante dos homens quem ele é, nem os princípios dele, muito menos o reino dele, e muito menos o ensino do evangelho. Porque se não atentarmos para isso, corremos o risco de negar a Jesus diante dos homens e ele nos negará diante do Pai. Então, que fique um alerta para mim e para você, e que o Espírito Santo nos capacite cada dia que passa com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a tua graça, porque Deus é bom. E graças a Deus que Deus é bom. Graças a Deus que Deus é misericordioso. Amém? Graças a Deus porque podemos ver, contemplar as maravilhas de Deus em tudo e em todas as coisas. Amém? Eu encerro essa gravação dizendo o que diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa gratidão, ela tem alvo. Ela tem alvo. E a nossa gratidão, ela vai para o Senhor da glória, para o Rei da glória, para o Cordeiro eterno, para o Senhor Jesus e o nosso Cristo. Amém? Graça e paz.